Olá a todos do Momento de Sabedoria, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Eu quero começar a partir de hoje trazer um curso para vocês pelo YouTube. Também eu vou estar enviando pelo WhatsApp, aonde vocês vão estar ouvindo e vão estar aprendendo. Eu quero trazer um curso médio em teologia, pois eu sou graduado em bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, e também tenho pós-graduação em ciência da religião e tenho mestrado em teologia também, mas na área livre, não é reconhecido pelo MEC, mas também é um curso muito bom e eu quero passar para vocês alguns assuntos, falando um pouco sobre teologia. Porque a maioria do cristão, ele precisa aprender o que é teologia, né? Então, eu quero começar a nossa aula introdutória, né, a nossa introdução neste exato momento, falando um pouco sobre a definição, etimologicamente falando, o termo de teologia. Meus irmãos em Cristo, quero dizer para vocês que teologia vem do vocábulo grego, que é theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo da origem grega. A palavra teologia, meus irmãos, quer dizer simplesmente estudo sobre Deus. Embora não encontramos nas escrituras a palavra teologia, ela é bíblica. Eu quero garantir para você que a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter. Porque em Romanos 3:2 nós encontramos a logia ou theo, que é os oráculos de Deus. E em 1 Pedro 4:11 nós encontramos a logia, que é o theo, o oráculo de Deus. E em Lucas 8, no seu versículo, capítulo 8, versículo 21, temos também o logon, que é o theo, a palavra de Deus. Então é muito importante nós aprendermos sobre isso. Então, alguém perguntar o que é teologia? Vamos entrar em uma teologia não concentrada naquele linguajar totalmente difícil. O que é teologia? Teologia é o estudo sobre a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Né? É o estudo da palavra de Deus, é você estudar. Logia, estudo, né? Theo, palavra. Então, aqui na nossa introdução nós estamos aprendendo aqui que nós temos que aprender, né? Muitas pessoas falam que quem aprende teologia passa a fazer as coisas tudo errado, contra a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que estudar teologia, nós temos que aprender, nós temos que estar desempenhando dia após dia. Teologia, ela é importante para as nossas vidas. E se você quer saber, meus irmãos, lá no século, antes de Cristo, em 427 a 347, Platão, observe bem,
Platão, ele usou o vocábulo com o sentido de história de mitos e lendas dos deuses contados pelos poetas. Na Grécia Antiga, os poetas foram os primeiros a se intitularem teólogos. Você sabia que teologia vieram primeiro dos que estudaram com Platão? Veio de Platão, né? Porque eles compõem, né, versos em honra aos deuses. Eles começaram a compor versos em honra aos deuses, e uma vez que a teologia ela referia-se às discussões filosóficas a respeito de seres divinos, da teogonias e do mundo cosmogonias. Meus irmãos, a teologia ela vem há muito tempo. Então nós cristãos também pegamos a parte, né? Se a teologia ela vem antes de Cristo, com Platão, que já fazia teologia, já estudava sobre os seus deuses, dava honra aos seus deuses, nós também temos que estar estudando para saber o que é que nós estamos aplicando, o que é que nós estamos ensinando ao nosso público. Porque o pastor, ele é um professor. O pastor, ele tem que saber o que ele está passando para o seu público. Então, se ele não tem conhecimento do que ele está passando, ele não é qualificado para ser um pastor. Eu quero dizer para vocês que no século II, Clemente de Alexandria, em 150 a.C., a 212, ele contrapôs teologia e a mitologia. Aquela na condição de verdade cristã a respeito de Deus, era superior às histórias da mitologia pagã. A palavra teologia parece ter sido incorporada à linguagem cristã nos séculos IV e V. Referia-se à genuína compreensão das Escrituras. Contudo, o emprego estava restrito ao conhecimento a respeito da obra de Abelardo e passou a designar um corpo de doutrina. Os pais da igreja, por exemplo, cognominaram o evangelista João de o teólogo. Imagina, os pais da igreja chamaram o evangelista João o teólogo, por tratar mais detalhadamente do relacionamento interno da pessoa da Trindade. Gregório de Nazianzo, tudo eles procurou também estar fazendo. Então eu quero te continuar explicando aqui, falando um pouco sobre esse assunto, que a palavra teologia, ela se refere, meu irmão, minha irmã, ao estudo de Deus. Se alguém perguntar à irmã Fernanda, o que se refere à palavra teologia? A irmã Fernanda Nogueira vai dizer, meu irmão, a palavra teologia se refere ao estudo de Deus. Quando usado num sentido mais amplo,
A palavra, ela pode, meu irmão e minha irmã, incluir todas as outras doutrinas reveladas nas Escrituras. Ora, nós sabemos que Deus, ele é supremo ser que criou e até agora sustenta tudo que existe. E a teologia, ela procura entender, meu irmão. Ela procura entender, ela procura articular de uma maneira sistemática a informação por ele revelada. A última, visto que é o estudo da realidade, nada é mais importante, porque contempla e discute essa realidade. Ela, consequentemente, define e governa cada área da vida e do pensamento. Portanto, assim como Deus, meus irmãos, é o ser ou a realidade última, a reflexão teológica é a atividade humana última. Tenha certeza disso. A teologia, meu querido, minha querida, é um estudo sempre em andamento. A teologia para? Não. A teologia, ela está sempre em andamento, pois o homem, ele é finito, meu irmão, e não chega a um ponto de compreender plenamente o infinito. O homem nunca compreende tudo, então por isso que a teologia, ela é finito. Ela não chega a um ponto de compreensão plenamente. O texto bíblico, meu irmão, Deus, muito mais através do que faz, do que por meio de descrições abstratas e proposicionais, não se deve separar a teologia do conceito de revelação, pois é somente pelo auto-revelação de Deus que se pode conhecer a Deus. É só através disso, meu irmão, só através desta maneira. Alguém pode perguntar também, teologia, ela faz parte da ciência? Faz. Teologia, ela é a ciência de Deus. Teologia, meu irmão e minha irmã, é a ciência de Deus e do seu relacionamento com o homem e o mundo físico e espiritual. É a disciplina que apresenta uma formação unificada da verdade de Deus e seu relacionamento com a humanidade e o universo. Conforme a revelação divina os expõe, que aplica a tais verdades a todo aspecto de vida e do pensamento humano, meu irmão. Eu quero dizer e quero falar com você nesse exato momento para você prestar bastante atenção, porque teologia não é, em primeiro lugar, produto da atividade humana, viu, meu irmão? Teologia não é um produto da atividade humana, mas a teologia, ela designa a notícia de Deus. A teologia, ela é divina, é revelada por Ele. Deus é o objetivo da teologia, saiba disso, tenha certeza disso. Deus é o objetivo da teologia. Toda teologia se deve ao saber de Deus a respeito de si mesmo. Então eu quero que você saiba que a tese do caráter prático da teologia serve somente a Deus, não ao nosso intelecto. Nós temos que saber que Deus, por parte das criaturas, não poderia ser um saber prático, e sim somente um saber teórico. O conceito de teologia, meu irmão, se expressa de modo mais claro e plausível em medida máxima. Se Deus
é tomado como verdadeiro e abrangente objetivo da teologia. Deus é o ponto de referência de todos os temas da teologia. Teologia não é um produto da imaginação humana. Muitos acreditam nisso, que teologia é um produto da imaginação humana, mas não. Se você observar, eu quero, neste exato momento, estar fazendo uma oração e agradecendo a Deus por essa introdução nessa teologia, neste exato momento. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a vida desta pessoa que vai estar aprendendo este ensino médio em teologia pelo YouTube. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa e eu quero pedir a mente e o conhecimento para que esta pessoa aprenda e guarde tudo que for passado dentro do conhecimento da teologia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, continuamos precisando da ajuda de vocês para a construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Se você sentir no coração de estar abençoando, coloque aí no comentário pedindo o número da conta e eu passarei para vocês. A todos um grande abraço e até amanhã com a segunda aula de teologia.